Fala, galera! Hoje nós vamos rever aí a questão da nomenclatura dos ácidos, tá? Só para lembrar, o que é um ácido? Segundo a química, tudo que libera H+, fechado? Segundo a NL, tudo que começa com H, fechado? Então, vocês vão perceber, ó, eu tenho dois tipos de ácido, coloquei aqui. Aqueles que têm oxigênio e aqueles que não têm oxigênio. Coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. HF, OHF, embaixo HCl, HBr, tá toda vez começando com H, estão vendo? Lá do outro lado, ó, começa com H também, H2CO3, aqui, ó. Depois, HNO3, qual que é a diferença? Um lado eu tenho oxigênio e o outro lado eu não tenho oxigênio. Então, os ácidos, eles mudam o nome deles de acordo com isso também. Vamos aprender primeiro sem oxigênio. Então, sem oxigênio, eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, um esqueminha. Como que eu vou dar o nome? Eu vou escrever a palavra ácido. Então, aqui eu tenho três exemplos, HF, HCl e HBr. HF, eu escrevo a palavra ácido. Aí eu coloco como se fosse um radical do carinha que vem do lado do H. Esse carinha aí é o flúor. Então, o radical dele é flúor também, não vai mudar. E o final? O final eu coloco essa palavrinha aqui, ó, hídrico. Então, o nome desse ácido, ácido fluorídrico. Fechou? O de baixo é o cloro, ácido clorídrico. E o de baixo é o bromo, ácido bromídrico. Fácil, né, gente? Toda vez, então, que vocês enxergarem a palavrinha hídrico, quer dizer que é sem oxigênio. Agora, com oxigênio. Com oxigênio, ensinei para vocês aí em aula e vou mostrar a questão da tabelinha. Não sei se vocês se lembram dessa, mas eu vou ensinar aí para a gente relembrar. Faz aí junto comigo, pega um caderno, faz 4 colunas, né? 7 linhas. Aqui eu coloquei 8, mas porque eu coloquei essa daqui a mais, ó, para dar um indicativo, tá? Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo se vocês acharem que não deu tempo de fazer junto comigo. O que nós vamos fazer então? Você está vendo essa terceira coluna aí, até que eu coloquei uma moldurinha nela, que está escrito ICO? Essa é a coluna dos ácidos principais. Então, como assim? Vamos lembrar? São todos ácidos com oxigênio, tá? Então, todos eles vão ter que ter oxigênio e eles, nessa coluninha, o nome deles vai terminar com ico. O passado era hídrico, esse daqui é ico. O que eu quero que vocês façam se vocês ainda não decoraram o nome deles? Então, a partir da terceira coluninha, ó, eu vou colocar H em todas as linhas, tá? Lá mais no finalzinho, eu vou colocar O em todas as linhas. Dessa maneira, ó. Agora eu vou botar os números, tá? 1, 2, 2, 3, 3. Agora eu vou lá para o oxigênio. 3, 3, 3, 4, 3, 4. Ai, prof, eu não vou lembrar. Gente, calma, tá? É natural que isso aconteça. A gente vai devagarzinho, vai construindo sempre tabelinhas, que isso vai melhorando. E aí a gente tem uma frasezinha. A frasezinha é: no clube comi só banana prata. Então, no clube comi só banana prata. Fechou? No clube comi só banana prata. É isso aí. E aí, prof? E aí que a gente chegou, gente, nos principais ácidos, são aqueles que terminam em ico. Vou escrever aqui do ladinho, depois eu apago, tá? Então, o nome desse cara aqui, ó. Quem que tem lá no meio? É o nitrogênio. Esse daqui, então, é o ácido nítrico. Termina sempre com ico, ó. Esse de baixo
Esse daqui é o cloro, tá? Esse é o ácido clórico. E o de baixo é o carbono. Então, esse é o ácido carbônico. Esse de baixo é o enxofre. Só que o nome dele tem uma alteraçãozinha, né? Então, a gente chama ele de sulfúrico. O outro é o ácido bórico. E o outro, ácido fosfórico. Fechado? Então, essa daí é a parte do meio que a gente tem que construir de certa forma, tá? E como que eu termino essa tabela? Olha uma fileirinha antes, ó, essa fileirinha que está escrito oso. O que está escrito embaixo dela? Menos um oxigênio. Então, o que a gente enxerga? O primeiro é HNO3, ó. H1, né? 1 não precisa de pôr, tá? Então, HNO3. Se é menos um oxigênio, então aqui vai ser HNO2. Tá vendo? E o de baixo? HClO2. E o de baixo? H2, a gente nunca pode perder esse númerozinho. CO2. E assim a gente continua. E aí a questão dos nomes? Antes era nítrico, não era? Agora eu tirei um o nome dele, olha lá como que ficou lá em cima. Esse daqui ficou ácido nitroso. O de baixo, ácido cloroso, ácido carbonoso, sulfuroso, boroso, fosforoso. Fechado? E uma antes, essa daqui, ó, do hipooso. O que está escrito lá? Menos 2 oxigênios. Em relação a quem? Em relação à minha principal, tá? Essa daí do ico. Então, como que vai ficar? Era HNO3 menos 2 oxigênios, HNO, tá? E o nome dele? Era nítrico. Quando eu tirei um oxigênio, ficou nitroso. Agora é o ácido hiponitroso. E aquela outra coluninha, prof, que foi onde você colocou os nomes? Deixa eu apagar aqui os nomes, ó. Aquela coluninha é quando eu adiciono um oxigênio. Então, era HNO3. Eu sempre vou usar essa que eu construí de base, tá, gente? Coloco mais um oxigênio, HNO4. E o nome? Era ácido nítrico, virou ácido pernítrico. E assim eu vou fazendo com todos os outros. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a tabelinha completa já. E os nomes vão variando de acordo com o que a gente tem lá na fileirinha de cima. Só um detalhezinho, aonde eu tenho Cl, ele pode ser substituído pelo bromo ou pelo iodo. Então, por exemplo, este daqui, ó, é o ácido clórico. Se fosse assim, ó, HBrO3, ele seria o ácido brômico. Se fosse HiO3, seria o ácido iódico, tá? Então, tem essas diferençazinhas aí. Beleza, gente? Até mais!